Bom dia, pessoal, tudo bom? Estou aqui mais uma vez falando sobre o diário visual, dando dicas para vocês que estão aí encarando esse desafio de desenhar todo dia, de registrar graficamente alguma coisa que marcou o seu dia ou o que quer que vocês queiram desenhar. A ideia é manter a prática e treinar todo dia. Hoje eu vou falar sobre desenhar com referências. Quando a gente vai encarar a folha em branco e tem a ideia de desenhar um objeto em particular, muitas vezes a gente pensa, putz, mas eu não sei desenhar esse objeto. E nessas situações a referência é uma super mão na roda. Hoje eu quero falar para vocês sobre 3 tipos de referência que a gente pode usar e quais as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Acho que inclusive para explicar melhor eu vou desenhar um gráfico aqui para a gente entender quais são as nossas possibilidades. O primeiro tipo de referência que a gente pode usar para fazer um desenho é o desenho de observação. É aquela situação em que você consegue olhar para um objeto ou para uma pessoa posando para você, ou simplesmente sentar na frente de uma paisagem e desenhar a partir do mundo real. É aquela situação em que você encara o desafio de traduzir o mundo 3D, tudo aquilo que está acontecendo na frente dos seus olhos, para um pedaço de papel. E justamente esse é o maior desafio do desenho de observação, é fazer essa tradução. Por isso, um segundo nível de referência seria o uso de fotografias. O que é bacana da fotografia? Ela ainda tem uma semelhança muito próxima com o nosso mundo real, isso que a gente está vendo aqui com os nossos olhos. Só que o fotógrafo, a pessoa que capturou aquela imagem, ele já resolveu essa parte do problema, que é traduzir do 3D para o 2D. Ele já pensou no enquadramento, ele já escolheu um objeto e capturou essa imagem que era 3D no mundo 2D da fotografia, que pode ser um papel, pode ser uma imagem no seu celular. Por último, o terceiro tipo de referência que a gente vai ter é a referência de um desenho mesmo, de uma ilustração. Que aí, então, no caso, você teve um artista que já passou pelo processo de olhar ou para o mundo real 3D ou para uma foto de referência 2D, e ele adaptou isso também no mundo 2D, mas para o estilo gráfico dele. Pode ser um desenho fotorrealista, que aí vai até voltar para cá, mas em geral a representação gráfica do desenho, ela caracteriza justamente uma linguagem gráfica. Vocês percebem que é uma escadinha, de adaptação. Aqui a gente manteve o universo 2D que estava aqui, mas você saiu dessa representação fotorrealista e veio para uma adaptação do mundo da ilustração, do mundo do desenho. Justamente por conta dessa escada, eu acho que se eu fosse colocar isso daqui num gráfico, em que a gente considerasse que essa parte aqui quer dizer o nível de aprendizado, aqui é o 0, e aqui quer dizer o nível de dificuldade, acho que não é exagero dizer que desenhar a partir do mundo real, olhando para um objeto, olhando para um cenário, é com certeza o maior desafio, a maior dificuldade. Mas, por outro lado, ele vai te dar um aprendizado muito maior. Quando você está olhando para um objeto na sua frente, qualquer desviozinho de olhada que você dá muda o ângulo que você está enxergando e você tem que ir fazendo essas correções. A luz do dia muda. Quando você está olhando para uma foto, esses problemas já estão resolvidos pela simples tradução da imagem para um formato 2D. Mas você ainda tem o desafio de adaptar aquela imagem fotorrealista para o seu estilo de desenho. E isso dá todo um universo de possibilidades. Por isso eu acho que também dá para pensar que olhar para uma referência que já é um desenho acaba oferecendo menos dificuldade, mas colocando muitas aspas aí, um aprendizado um pouco menor. Claro que também olhar para um desenho está muito fácil hoje em dia, assim como para as fotos, por causa da internet. A gente procura qualquer referência no celular rapidão. Mas se eu pudesse dar uma última dica para vocês a respeito desse assunto, seria: lembra desse gráfico e aproveita as oportunidades que você tiver
para desenhar olhando para o mundo real. O seu aprendizado vai ser muito mais completo e você vai ficar com muito mais informação dessa experiência. Beleza? De qualquer forma, desenhe todo dia. Lembre de continuar rabiscando, pensando, rabiscando, e bons desenhos para vocês. Valeu, galera!